Pessoal, então trabalhamos aqui com a letra A, né, do artigo 12, inciso 1, que é justamente o nasceu no Brasil, brasileirinho é critério do solo. Para aquelas pessoas, né, que estão em casa, que imaginaram que o critério do solo tem prevalência, que o critério do solo vale mais que os demais critérios, agora você vai ter uma surpresa. Por quê? A partir da letra B, e a letra B e C, os dois são critérios do sangue. Então a utilização aqui é da ascendência da pessoa, tá bem? Então olha só o que diz a linha B. Os nascidos no estrangeiro. A linha C, nascidos no estrangeiro. Então os dois próximos casos agora nasceu no estrangeiro, ou seja, nasceu fora do Brasil. É lógico, né? Quando eu digo nasceu no estrangeiro, nasceu fora do Brasil. Então nasceu fora do Brasil, o pai ou, é um ou, não é um e, ou mãe brasileira. Desde que qualquer deles, então tanto pai ou mãe, esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então quando eu falo a serviço do Brasil, a serviço da República Federativa do Brasil, a mesma coisa, é a serviço da administração pública, seja ela direta ou indireta, como nós comentamos no bloco anterior. Então, a serviço, por exemplo, né, das Forças Armadas, a serviço da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Ferroviária, a serviço da Polícia Penal, estou citando aqui órgãos de segurança pública, mas pode ser qualquer outro órgão, né? A serviço do Banco Central do Brasil, então você é mandado para outro país a serviço do Brasil. Então isso faz com que você, se tiver um filho naquele país, esse filho vai ter, né, a segurança de ser brasileiro nato, seja pai ou mãe. E aqui também, eu sei que você vai ter dúvidas, né? Você vai falar assim, ah, professor, mas e a estrangeira for? Será que ele vai ter? Não interessa para nós a dupla nacionalidade, pessoal. Eu não estou aqui dando uma aula de direito internacional. Você tem que entender que nasceu fora do Brasil, é filho de brasileiro, pode também ser brasileiro. Então, nessa linha B, no caso dos pais, né? O pai ou mãe estar a serviço da República Federativa do Brasil. Então, aqui eu tenho o critério do sangue mais serviço do Brasil. Critério do sangue mais serviço do Brasil. Olha só que interessante, né? Somente um precisa ser brasileiro, mas deve estar a serviço do Brasil. Somente um precisa ser brasileiro, mas deve estar a serviço do Brasil. Exemplos: filho de casal de brasileiros que estão morando na Itália e trabalhando a serviço do Brasil. Exemplo clássico, né? Brasileiros morando na Itália, trabalhando a serviço do Brasil, tem um filho lá, esse filho vai ser brasileiro nato. Filho de casal de brasileiros morando na Itália, mas somente o homem ou a mulher está a serviço do Brasil, a mesma coisa. Não precisa ser os dois, somente um. Exemplo, né? O homem solteiro foi morar na Itália, lá conheceu uma italiana, teve um filho, o filho será brasileiro nato. Por quê? Porque ele está trabalhando a serviço do Brasil. A mesma coisa a mulher. Filho de russo, olha só, é um russo e uma brasileira que está a serviço do Brasil trabalhando na Rússia. Então essa brasileira que está a serviço do Brasil trabalhando na Rússia, filho dela será brasileiro nato. Por quê? Porque ela está na Rússia a serviço do Brasil. E ela é brasileira. Então essa linha B é fácil, tá? Então a linha A e a linha B para você aqui agora, as duas já totalmente explicadas e explanadas. A linha A nasceu no Brasil, brasileirinho, com exceção se os pais estiverem a serviço de seu país. A linha B nasceu no estrangeiro, mas o pai ou a mãe está a serviço do Brasil. Pode ver que a letra A e B, as linhas A e B, elas têm uma relação uma com a outra, né? A linha A é o estrangeiro, né? Refere-se ao estrangeiro, a serviço do país dele, e a linha B refere-se ao brasileiro, a serviço do Brasil. As duas têm uma relação direta. E chegamos na linha C, que é a mais complicadinha das duas, mas também não é nada demais, tá? A linha C, você vai ter duas possibilidades. Então, o critério número 3 e o critério número 4, os dois estão aqui na linha C. Olha só, nascido no estrangeiro, mais uma vez nasceu no estrangeiro, nasceu fora do Brasil. O pai ou a mãe é brasileira,
mas ele foi registrado em repartição brasileira competente. Até aqui onde diz competente, pessoal, é a primeira opção, tá? Então o critério número 3, ele está aqui, ó, até onde você tem repartição brasileira competente. Até vou colocar de outra cor aqui, ó. E o critério número 4 é onde começa aqui, ó, venham a residir no Brasil, tá bem? Esse aqui é o nosso critério de número 4. 13 e 4 aqui na tela para você. Então, 13 é o seguinte, nasceu no estrangeiro, foi lá e registrou o filho na repartição brasileira consular, né, ou na embaixada, ou no consulado respectivo daquele país. Então, você tem aqui o critério do sangue mais registro. Bem simples, critério do sangue mais registro. Então eu falei assim, ó, bem simples, mas nem sempre foi assim, meus queridos. Por quê? Nós já tivemos situações no qual, né, até um tempo atrás, não existia essa hipótese. Pode ver que isso aqui, pessoal, ó, é de 2007, é recente. Nós tivemos muitos filhos de brasileiros que ficaram apátridas. Sabe por quê? Porque o brasileiro estava viajando para fora do Brasil e ele estava ilegal em algum país. Principalmente na Europa. Estava lá de forma ilegal. Não existia na Constituição isso que está escrito aqui agora, que é o registro da repartição consular competente. Então, o brasileiro ilegal, lá na França, vou dar um exemplo aqui, tá? Na França, de forma ilegal, nasce um filho lá do brasileiro na França. O que ele faz? Ele pega o filhinho dele, tira do hospital e vai registrar esse filho num cartório lá na França, né? Cartório, entre aspas, eu não sei o nome correto lá, mas é algo semelhante a cartório. Quando ele chega no cartório lá na França, o francês ele vai dizer que não, esse filho não é francês, eu não tenho como registrar ele aqui. Por quê? Porque os pais são brasileiros. E os pais sendo brasileiros, o filho não é francês, pessoal. Primeiro, porque ele está lá de forma ilegal. Segundo, porque a França utiliza o critério do sangue. A França vai olhar para os ascendentes, para os pais. Os pais são brasileiros, o filho não é francês. E aí o que acontecia? O pai pegava, né, ia para casa sem registro. E o filho ficava sem registro nenhum. Isso deu muito problema, tá? Em vários países do mundo. Inclusive foi criado um site, chamava-se Brasileirinhos Apátridas. Eu não sei se esse site está no ar ainda, tá? Mas chamava-se Brasileirinhos Apátridas. E esse site foi um dos movimentos, né, que fez com que a Constituição fosse alterada, né? E essa alteração veio para beneficiar essas pessoas que estão em países, tá, que aceitam somente o critério do sangue para sua nacionalidade, tá? E o filho do brasileiro que nasce lá não teria como ter registro. Então o Brasil alterou a Constituição para a possibilidade de você registrar o seu filho numa embaixada ou num consulado. E lá ele vai sair com a certidão de nascimento idêntica a essa que é expedida aqui no Brasil, tá? Você vai ter um documento daquela criança, uma certidão de nascimento, até mesmo com CPF. Tá bom? Essa é a terceira hipótese. A última hipótese para brasileiro nato é aquele que nasceu no estrangeiro e que venha a residir. Olha que importante aqui o que está em vermelho, ó. Residir no Brasil, optar pela nacionalidade brasileira depois de atingida a maioridade. Então eu preciso de 18 anos de idade. Então a nossa quarta hipótese é o critério do sangue, mais residência, mais opção, mais maioridade. Então tem 4 fatores aqui para somar, para você conseguir, né, fazer com que o seu filho, a sua filha, seja uma brasileira nata. Então essa última hipótese é a mais rara de nós encontrarmos. Vamos lá para um exemplo, né? Eu já até falei o exemplo aqui para você, mas agora nós vamos concretizar ele na nossa quarta hipótese. Pessoal, o exemplo é o seguinte: você tem uma brasileira que foi morar lá na Espanha. Lembra aquela brasileira que foi morar na Espanha? Esse mesmo exemplo. E aí, chegando na Espanha, ela morou lá, conheceu um espanhol, se apaixonou, casou, ficou morando lá na Espanha, beleza? E lá na Espanha ela teve um filho com esse espanhol. Então veja bem, nasceu um filho, um espanhol e uma brasileira lá na Espanha. Ela tá morando lá de forma legal, ela casou com o cara. E o filho nasceu lá na Espanha e tal, e morou lá, tem identidade, se educou na Espanha, né? Aprendeu espanhol e tudo mais. Quando chega aos 18 anos, ele fala com a mãe dele: mãe, eu quero conhecer o Brasil, a sua terra, mãe. E ele vem para o Brasil.
né? Vem conhecer o Rio de Janeiro, normal, né? Estrangeiro vem para conhecer o Rio de Janeiro. Ele vem para conhecer o Rio de Janeiro, chega aqui, ele se apaixona pelo clima, pelas mulheres, pela praia, né? Pelo que for, a paixão dele aí. Chegou aqui, apaixonou pelo Brasil e resolveu dizer, eu quero ser brasileiro. A minha mãe é brasileira, será que esse cara pode ser brasileiro? Mas ele nunca morou no Brasil. Pessoal, se ele é filho de brasileira, isso eu expliquei lá no bloco anterior, no início do bloco anterior, ele tem a nacionalidade originária. E esse direito ele adquiriu ao nascimento. Ele pode não ter exercido o direito até os 18 anos, mas ele sim tem como exercer esse direito aos 18 anos. É claro que ele tem que vir para o Brasil, estabelecer residência, estou marcando aqui, ó, residência. Ele tem que fazer uma opção por ser brasileiro e ele tem que ter no mínimo 18 anos de idade. Então veja bem, uma pessoa que nunca morou no Brasil, vem conhecer o Rio de Janeiro, é maior de idade, resolve vir morar, ele mora no Brasil. Ele faz uma opção, ele vai ter que assinar um papel dizendo eu quero ser brasileiro. E ele vai, com certeza, ser brasileiro, né? E vai ser um brasileiro nato, é nato. Sabe por que ele é nato? Porque ele adquiriu esse direito ao nascimento, porque a mãe dele é brasileira. Então esse último critério é o critério do sangue, sangue brasileiro, residência, vem morar no Brasil, opção, ele assina um papel dizendo que ele quer ser brasileiro e ele já tem no mínimo 18 anos de idade. Tá bom? Então temos aqui as hipóteses. Vou apagar aqui porque está muito riscado. A linha C então tem duas hipóteses. A primeira é o registro, a segunda é sangue, residência, opção e maioridade. Olha só os exemplos que eu coloquei aqui na questão do registro, pessoal. Filho de casal de brasileiros que estão morando ilegalmente na França. Então, o casal de brasileiros morando ilegalmente na França vai até o consulado, a embaixada, registra lá o filho. Beleza. Filho de casal de brasileiro ou brasileira que nasce em outro país que utiliza apenas o critério do ius sanguinis. Tá? Aquele país no qual ele mora só usa o critério do ius sanguinis. Você vai ter que registrar essa criança, né, para não ficar sem registro, não virar uma apátrida, um apólido, um homem maltus, e aí você vai ter que registrar na embaixada ou no consulado. Brasileiro nato, por interesse exclusivamente pessoal, residiu em um país estrangeiro onde teve um filho com uma cidadã local. Nessa situação, o filho pode ser considerado brasileiro nato, sim, ainda que não venha a residir no Brasil. É claro que não, basta que ele tenha o registro. Tá? Ele vai lá e registra na embaixada ou no consulado. O último critério, exemplos, né? Você tem aqui o filho de uma mãe brasileira e um pai espanhol que mora em Londres. Nasceu em país estrangeiro e não foi registrado em repartição brasileira competente. É claro que ele não pode ter sido registrado, porque se ele já foi registrado, ele já é brasileiro nato. Nesse caso, ele não teve contato nenhum, tá? Ele não foi registrado e ele morava em um país estrangeiro. Aos 21 anos de idade, ele reside no Brasil e pretende requerer a nacionalidade brasileira. Nesse caso, poderá ser conferida a condição de brasileiro nato, tá? Condição e direito que adquiriu ao nascer por ser filho de brasileiro. Top, hein, pessoal? Top, 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 top. Eu sei que você tem dúvidas a respeito de outros países. Ah, mas será que esse cara ele vai ter dupla? Cara, não fica pensando nisso. Eu sei que é um assunto interessante, né? Causa curiosidade nas pessoas, mas eu acho que a gente não pode, pessoal, perder o foco. O nosso foco é brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Ainda coloquei aqui, ó, questão de curiosidade, né, para compreender melhor. Vamos usar como exemplo a França. Se você pode observar, a necessidade de registro e repartição competente para os filhos de brasileiros. Nacionalidade francesa originária. A nacionalidade originária depende da vontade do Estado e não da pessoa, determinada de acordo com a legislação francesa. Franceses natos são todos os indivíduos nascidos na França, onde um dos pais seja nacional francês. Então veja bem, nasceu na França e um dos pais seja nacional francês. Essa é uma regra diferente do Brasil, porque o Brasil não diz isso. Aqui no Brasil diz o seguinte: nasceu no Brasil, brasileirinho é, não importa a condição dos pais. Então olha a diferença Brasil-França. Por que eu estou explicando aqui a questão da França? Porque serve para você compreender a do Brasil. A do Brasil, a nossa linha A
do artigo 12, inciso 1, artigo 12, inciso 1, a linha A, ela diz o seguinte: nasceu no Brasil, brasileirinho é. Nasceu no Brasil, brasileirinho é. Então não importa se o pai ou a mãe são estrangeiros. Filho de francês ou francesa nascido no exterior, olha só, critério do sangue. E por último, todos os indivíduos nascidos no território francês. Pais desconhecidos ou apátridos, sem nacionalidade, ou ainda de pais estrangeiros que não possam transmitir a nacionalidade aos filhos por ius sanguinis. Aqui nós temos as 3 hipóteses, tá? São lá na França, não vai cair na tua prova, só estou usando como exemplo para fazer uma comparação, né? É o chamado direito comparado. Você compara as coisas e fica melhor de entender o critério utilizado aqui no Brasil, tá bem? Vamos voltar então aqui, só para fechar com chave de ouro, tá? Nós temos o artigo 12, inciso 1, a linha A, nasceu no Brasil, brasileirinho é, não será brasileiro quando os pais estejam a serviço de seu país. E eu falei que a serviço do país é a serviço da administração pública, seja ela direta ou indireta, tá? No caso aqui dos pais, apenas um deles pode estar a serviço de seu país. Todas as demais hipóteses são pelo critério do sangue, pessoal. Então é a ascendência, tá? Você tem que ver quem são os pais. Então nasceu no estrangeiro, nasceu fora do Brasil. O pai ou a mãe é brasileira, qualquer um deles estando a serviço do Brasil, você tem aqui também um brasileiro nato. E a última hipótese, né, a letra C, como nós acabamos de mostrar para você em detalhes, você tem 2 possibilidades aqui. Nasceu no estrangeiro, nasceu fora do Brasil, registrou na repartição competente, seja um consulado ou embaixada, brasileiro nato. E nasceu fora do Brasil, depois de adquirir a maioridade, residir no Brasil e fazer uma opção por ser brasileiro, também pode ser brasileiro nato. Não esqueçam nunca que as hipóteses de brasileiro nato, a pessoa adquire o direito no nascimento, tá? Não importa se ela vai exercer esse direito mais à frente, nessa última hipótese aqui é só depois dos 18 anos, não importa isso, o direito ele já tem, ele só não exerceu esse direito, tá bom? Fechamos então as hipóteses de brasileiro nato, vamos falar um pouquinho agora do naturalizado. Pessoal, o naturalizado é fácil demais, tá? É muito fácil. As maiores hipóteses do naturalizado, a primeira coisa que você tem que entender, estão lá na lei da migração, que é a lei 13.445/17. Por que eu tenho que começar essa parte falando isso para você? Porque aqui nós temos 3 hipóteses e o aluno pode entender tudo errado. Ele vai pensar assim, poxa, professor, são só essas 3 aqui e é tão difícil assim se naturalizar brasileiro? Pessoal, não, pelo contrário, é muito fácil. Se você pegar hoje a lei 13.445/17, é muito fácil virar brasileiro, hein? Muito fácil mesmo. Vou dar um exemplo aqui, você concluir nível superior no Brasil, e hoje você conclui o nível superior com 2 anos, 2 anos e meio no máximo. Você consegue esses cursos, né, tecnólogos que existem aqui no nosso país, você acaba concluindo uma graduação e aí já tem uma grande chance de se naturalizar brasileiro. Então eu tenho aqui, ó, o naturalizado, a linha A e a linha B. Vamos ler o que diz a Constituição. Os que na forma da lei, quando eu digo na forma da lei, eu estou me referindo à primeira hipótese, que é a lei da migração. Preciso me preocupar com a lei da migração? Nessa aula aqui não. Só se você vai fazer o concurso para a Polícia Federal. Aí sim, você vai ter uma outra aula específica da lei da migração. Nós vamos ver todas as hipóteses que existem, tá bom? Os que adquiram a nacionalidade brasileira exigida, olha só, para os países de língua portuguesa, 1 ano de residência e idoneidade moral. Aqui você tem a segunda possibilidade. Então, a primeira possibilidade, na forma da lei. A segunda possibilidade está aqui, ó, originário de país de língua portuguesa. Lembrar os senhores que quando eu falo assim, ó, país de língua portuguesa, é o país no qual a língua portuguesa é a língua oficial, tá? Não é que seja mais uma língua daquele país. Tem que ser a língua oficial do país. Para país de língua portuguesa é simples. 1 ano, morou 1 ano aqui no Brasil, e idoneidade moral. O que é idoneidade moral? Não tem dívidas, não foi preso, tá? Não tem condenação, essas coisas, né? Tem uma ficha limpa. Você tem uma ficha limpa, morou 1 ano aqui, veio de um país de língua portuguesa, é possível se naturalizar brasileiro. Fácil, né, pessoal? 1 aninho, hein? 1 aninho apenas, é isso aí. Coloquei aqui como exemplo para você, ó, Brasil, Angola, Moçambique, Portugal, Guiné-Bissau, Timor-Leste, Guiné Equatorial, Macau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe.
que são exemplos de alguns países, né, que têm a língua portuguesa como língua oficial. Então essas pessoas desses países vêm para o Brasil, moram 1 ano, não tem condenação, não tem uma ficha suja, naturaliza-se brasileiro, tá bem? E a última possibilidade é a letra B, né, que traz aqui para nós os de qualquer nacionalidade. A linha B, pessoal, é chamada naturalização extraordinária ou grande naturalização. Tem 2 requisitos aqui, ó, mais de 15 anos ininterruptos e não ter condenação penal. Mais de 15 anos. Então essa linha B, ela foi criada justamente para aquelas pessoas que vieram para cá muito tempo atrás, colonizar o Brasil e tal, não tinha nacionalidade brasileira, moram aqui, têm uma boa conduta, não tem condenação penal nenhuma, mais de 15 anos. Quando eu falo mais de 15 anos, seria 15 anos e 1 dia, por exemplo. 15 anos e 1 segundo já é mais de 15 anos, não precisa ser 16 anos, tá? 15 anos e 1 segundo já é mais de 15 anos. É a chamada grande naturalização, tá bem? Quando você lê o material, vou apagar aqui que tá cheio de risco, né? Quando a gente lê isso aqui, inicialmente pode passar uma impressão errada. Que é o seguinte, o aluno pensa assim, poxa professor, então é difícil, hein? Porque ou eu sou originário de país de língua portuguesa, e aí eu vou ter 1 ano e idoneidade moral, ou eu vou ter que esperar 15 anos sem condenação. Então é 1 ano ou 15 anos? Poxa, se eu não sou de língua portuguesa, de outra nacionalidade, que não é isso. Está errado. Esse raciocínio não é o raciocínio correto. Sabe por quê? Porque você está esquecendo do número 1, que é mais fácil. Mais fácil. O número 1 é o mais fácil. Como assim o mais fácil, o número 1? O número 1 é o mais fácil porque você tem na forma da lei da migração. E a lei da migração, ela traz inúmeras outras possibilidades de você tornar-se um brasileiro naturalizado, tá bem? É assim. Pessoal, então, 4 hipóteses para brasileiro nato, 3 hipóteses para brasileiro naturalizado. Não vem com esse papo de, meu Deus, é difícil, é complicado, professor, quanta coisa. Não, não é, tá? Processo de naturalização. Pessoal, existe um processo, né, que vai ser feito para você se naturalizar. Então, você tem que juntar documentos, você tem que comprovar algumas coisas. E a pergunta que caiu em prova é o seguinte, o processo de naturalização, ele é exclusivamente administrativo ou ele tem uma parte judicial, uma parte do poder judiciário? E a resposta já está aqui, né? O processo de naturalização, ele é exclusivamente administrativo, a partir da lei da migração. A lei anterior à lei da migração chamava-se Estatuto do Estrangeiro. Já dei aula também do Estatuto do Estrangeiro algumas vezes. O Estatuto do Estrangeiro, o processo era misto. Ele começava no Ministério da Justiça e terminava na Justiça Federal. Atualmente não, tá? Ele é endereçado ao Ministro da Justiça. Ao final, ele vai publicar a decisão dele em Diário Oficial. Tá? Na lei anterior, você tinha um processo misto. Uma pergunta que caiu em prova há pouco tempo também, de tanto que caiu em prova, eu resolvi colocar na apostila. Cumprido os requisitos de naturalização. A pessoa cumpriu todos os requisitos. Vou dar um exemplo. 1 ano para os países de língua portuguesa, idoneidade moral. Será que a pessoa que cumpre os requisitos, ela tem um direito subjetivo, aqui saiu direito, mas é direito, ela tem um direito subjetivo à naturalização? Será que é um direito dela se naturalizar? O que você acha? E a resposta é que não. Pessoal, naturalizar uma pessoa, dar para ela a condição de ser brasileira naturalizada, é um ato de soberania estatal. Então, mesmo você tendo cumprido os requisitos, você pode não conseguir, tá bem? O poder público, ele poderá ou não atender o pedido, né, do estrangeiro, do apátrida. Vai depender de uma decisão, lógico, tem que ser uma decisão motivada, tem que expor os motivos, tá? Mas você tem sim que cumprir com os requisitos. Cumprir os requisitos, ainda assim, não é garantido. Por que não é garantido? Porque é um ato de soberania estatal. Parágrafo 1º aqui fala dos portugueses, tá? Aos portugueses com residência permanente no país, olha só, residência permanente no país, havendo reciprocidade, 2 requisitos, residência permanente, 2, reciprocidade,
serão atribuídos os direitos inerentes aos brasileiros, salvo casos previstos nesta Constituição. Pessoal, então aqui nós temos o chamado português equiparado ou quase nacionalidade. Muitas provas têm trazido isso aqui, ó. Quase. O que é quase nacionalidade? O Brasil tem uma relação muito antiga com Portugal, né? Vocês imaginam a antiguidade, né? O tempo da nossa relação aqui com Portugal. Então, o português veio para cá, né? Está morando aqui. Ele tem os mesmos direitos do brasileiro. E aí eu quero te perguntar agora. Aqui diz assim, ó. Mesmos direitos inerentes ao brasileiro. Será que esse aqui é o brasileiro nato ou naturalizado? Mesmos direitos do brasileiro nato ou naturalizado? Quero que você responda. Se tiver recíproco, o que é algo recíproco? Pensar um pouquinho em amor. O amor exige reciprocidade. O que é reciprocidade? Você vai dar e vai receber na mesma proporção, né? Reciprocidade é uma via de mão dupla. Beleza. Então, se houver reciprocidade, significa o seguinte, ó. Lá em Portugal, eles vão dar os mesmos direitos para o brasileiro. Então, eu vou dar aqui no Brasil direito para o português e o português lá em Portugal vai dar o mesmo direito para o brasileiro. Isso é reciprocidade no âmbito do direito internacional, né? Então, os direitos aqui são os mesmos lá. O brasileiro lá vai ter o mesmo... Vou dar um exemplo aqui, outro, né? Questão da carteira de motorista, né? A CNH. Carteira Nacional de Habilitação. O Brasil, pessoal, ele aceita a Carteira Nacional de Habilitação dos países que aceitam a nossa. Vou dar um exemplo aqui nos Estados Unidos. Você viajou para os Estados Unidos. Você pode conduzir um carro lá com a carteira aqui Detran, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, de qualquer estado, né, do Brasil? Sim, você pode. Por quê? Porque os Estados Unidos aceitam a nossa CNH, nós aceitamos a deles aqui. Tá? Então, muita gente, né, de outros países vem para cá, aluga carro, conduz veículo automotor com a CNH do país dele. O Brasil aceita. Por quê? Porque aquele país aceita a nossa. Agora, eu posso não aceitar também. Se o outro país não aceita a CNH aqui do nosso país, nós não vamos aceitar deles. Então, isso é reciprocidade, tá? É você dar o mesmo direito para o brasileiro. Você dá o direito para o brasileiro lá, nós damos o direito para o estrangeiro aqui. Olha o que eu falei. Você dá o direito para o brasileiro lá no país, né? Lá no estrangeiro, e nós damos o direito para o estrangeiro aqui. Então, se lá em Portugal, voltando aqui ao parágrafo primeiro, derem esse direito para os brasileiros, nós damos aqui para o português, né? É o chamado Estatuto da Igualdade, existe até uma lei para isso, tá bom? Então aqui, ó, os direitos inerentes ao brasileiro, é claro que é o brasileiro naturalizado, tá, pessoal? Naturalizado. Anota aí no teu material. Direitos inerentes ao brasileiro naturalizado. Então, portugueses com residência permanente no Brasil, que queiram continuar com a nacionalidade portuguesa, né? Continuar como estrangeiro, de certa forma, havendo reciprocidade em favor dos brasileiros, serão atribuídos aos portugueses os mesmos direitos inerentes aos brasileiros, salvo expressa vedação constitucional. Coloquei aqui também, ó, tem 3 opções para o português que mora no Brasil. 3 opções. Manter a nacionalidade de origem, ele mantém a nacionalidade portuguesa dele, vive no Brasil como estrangeiro, beleza. Ele não vai pedir nada de igualdade, coisa nenhuma. 3, ele pode naturalizar-se brasileiro, e ele naturalizando-se brasileiro, ele deixa de ser português, então isso é um problema, né? Eles não querem isso. Não conheço nenhum caso do português que veio para cá e que se naturalizou brasileiro e quer deixar de ser português. Ele quer manter os dois, né? Então ele pede a igualdade. E 3, requerer equiparação. Então, quando ele requer equiparação, ele terá os mesmos direitos do naturalizado e continua sendo português. Então, essa nossa terceira possibilidade aqui, ó, é o que tem a ver com o parágrafo 1º, né? Quando ele pede a equiparação. Legal, né, pessoal? Tranquilo? Por enquanto, tudo jóia. Eu acho que não tem mistério nenhum, né? Tenham cuidado com as expressões, tá? Português equiparado ou chamada quase nacionalidade. Muitas provas têm trazido a questão da quase nacionalidade. O parágrafo 2º, importante também, a lei não poderá, então a Constituição está dizendo que a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado, tá bem? Então, brasileiro nato e naturalizado, como regra, tem as mesmas condições, os mesmos direitos, as mesmas obrigações. Salvo, esse salvo aqui é a exceção, né? Exceção, salvo casos previstos nesta Constituição. Salvo casos previstos nesta Constituição. Então, nós temos aqui o seguinte, ó. Brasileiro nato e naturalizado, como regra,
tem os mesmos direitos e as mesmas obrigações. Para você ter alguma diferença, então as diferenças entre direitos, lógico, né, do brasileiro nato e naturalizado, estou escrevendo aqui para você, ó, naturalizado, diferenças entre nato e naturalizado só na CF. Então a Constituição Federal de 88 é a única norma no Brasil que pode trazer diferenças. E logo aqui abaixo você vai ver, né, que eu enumerei todas, não ficou nenhuma para trás. Todas as diferenças entre o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. Você encontra logo aqui abaixo, tá bem? Estourou aqui o nosso tempo, acabei de ver aqui o reloginho. Logo estou voltando mais uma aula de nacionalidade. Não se vá, fique por aí porque eu já volto.